Boa tarde. Continuar o andamento da disciplina de cálculo avançado. Nós vamos fazer hoje a interpretação geométrica das derivadas, tanto a derivada parcial quanto as derivadas direcionais. E o objetivo, um dos objetivos em definir e dar interpretação geométrica é estabelecer como que a gente pode obter maximizar essa derivada direcional. Okay? Como que a gente encontra a taxa máxima de crescimento de uma derivada direcional. Então, de fato, os nossos objetivos seriam fazer interpretação geométrica, das derivadas, certo? Parciais e direcional. Outro objetivo também seria encontrar a taxa máxima de crescimento dessa derivada direcional. Então, encontrar a taxa máxima de crescimento. Então, para isso, vamos relembrando. Vale a pena relembrar? Vale a pena relembrar que foi definida a derivada parcial de uma função de várias variáveis. Okay? Então, nós temos a seguinte relação. Parcial f, parcial x, de xj, foi dado como limite do seguinte, quando o t vai a zero, okay? Do seguinte quociente: x0 tj, um acréscimo, certo? tj menos f de x0 sobre tudo. Essa é a definição da derivada parcial da função f com relação à variável xj. J é uma variável. Okay? Bem, então, o que é que significa, qual seria o objetivo de interpretar geometricamente essas derivadas? Certo? Então, para isso, a gente vai recorrer às parametrizações das superfícies. E daí a gente vai exibir, de fato, uma interpretação geométrica para tais derivadas. Tá? Então, o que é que nós vamos, de fato, precisar? Vamos recorrer às superfícies parametrizadas. Superfícies parametrizadas. Ora, o que vem a ser isso? De fato. Então, eu preciso definir uma aplicação G, tudo bem? Aplicação G. O domínio D contido em R2, aplicando valores ao espaço tridimensional. De que forma isso funciona? A cada par UV, certo? A cada par UV do R2, nós associamos uma G em UV, ok? G UV dada pela seguinte expressão. Vamos manter a mesma notação. Então, G1 de UV, ok? Lembrando que aqui eu tenho três componentes.
tenho 3 componentes, certo? Estou aplicando um par R2 um espaço de 3 componentes, né? Então, G2 e o V, G3 e o V. Tudo bem? Então, eu estou recorrendo às superfícies parametrizadas para a gente poder interpretar geometricamente essas derivadas. Ok? Tudo bem. Então, o que é que podemos fazer agora? Vamos definir curvas que estão associadas a essa parametrização. Certo? Vamos definir curvas que estão diretamente associadas a essa parametrização. Então, como que a gente define essas curvas? Vamos lá. Então, fixado o zero V0, ok? Consideramos as curvas okay? Curvas coordenadas dessa parametrização G. De que forma? Eu estou nesse ponto, né? Estamos me referindo a esse ponto em D, no domínio dessa parametrização G. Então, o que seriam essas curvas, né? Ou seja, curvas coordenadas dessa parametrização que passam por P, que é exatamente a imagem pela parametrização G, né? Ou seja, o ponto P é a imagem de U0 e V0 por esta parametrização, tudo bem? Ou seja, passa por P, coordenadas de G que passam por P, e possui as seguintes expressões. As seguintes. Expressões, ok? Então eu tenho alfa V0 em U. Então essa curva, eu estou fixando o V0, estou deixando o U livre. Lembrando que o IV vem da parametrização G, da superfície. Então essa curva é uma curva coordenada associada a essa parametrização. Tudo bem? Então quem é a curva alfa, V0 e U? Nós temos que recorrer à parametrização G da superfície, deixar o U livre, respeitando essa ordem, e o V0 está fixado. Tudo bem? Então, essa curva está associada à parametrização da superfície. Bem, isso nos dá o quê, né? Recorrendo a essa definição, nós temos G1, V0, G2, V0, ok? G3, essa é a curva, uma das curvas coordenadas da parametrização G. A outra é semelhante. Nós vamos chamá-la de alfa U0. Né? Então, alfa U0, fixando esse parâmetro, eu vou deixar o outro livre na parametrização de G, da superfície. Então, quem é o alfa U0 de V? MDF vai na parametrização da superfície, fixa o 0 e deixa o V livre, deixa V como um parâmetro livre. Tudo bem? Então, da mesma forma, G1, 0V, G2, 0V, G3,
Então aí as duas curvas coordenadas associadas. Bem, só para deixar claro aqui, esse domínio, tá? O V0 está em D, ok? O domínio da minha parametrização. E esse aqui também, né? O 0V também está em D. Domínio da minha superfície parametrizada. Certo? Então aí as duas curvas que vão auxiliar a interpretação geométrica dessas derivadas. Tudo bem? Bem, então essas curvas são análogas às funções auxiliares que foram utilizadas para definir e calcular, né, as derivadas parciais da função. Tudo bem? Elas são construídas fixando o parâmetro e deixando o outro como variável, o que acabamos de fazer, partindo dessa parametrização. Bem, então, automaticamente você tem associado aqui, ou seja, portanto, o que é que nós temos a partir dessas curvas? Nós temos possibilidade de encontrar seus vetores tangentes. O cálculo das curvas parametrizadas, temos essa possibilidade derivando essa parametrização das curvas. Então, automaticamente eu posso definir aqui o meu alfa' V0 em U0, tudo bem? Que vai ser a parcial da parametrização G com relação à variável U, certo? Derivando essa curva no ponto U0, V0. Isso aqui é uma derivada da curva parametrizada alfa V0. Ela recorre à derivada da parametrização. Ela está associada à parametrização. Tudo bem? Analogamente, o que é que eu posso definir? Eu posso definir o meu vetor alfa' o 0 em V0. De que forma? Parcial G, parcial V em U0, V0. Bem? Ok. E agora, o que é que eu posso fazer com esses elementos aqui, né? Tenho parametrização, tenho curvas coordenadas associadas a essa parametrização. Eu estou me referindo ao ponto P, né? Tudo bem? E eu tenho os vetores tangentes a essas duas curvas, dadas como derivadas da parametrização, né? Então eu tenho que juntar esses elementos para interpretar geometricamente essas derivadas. Tudo bem? Então o próximo passo seria a gente visualizar esses elementos no gráfico, certo? E recorrer à visualização dessa superfície. Então como é que a gente vai fazer isso? Qual seria a ideia? Vamos recorrer ao seguinte esboço, né? Então, da definição de superfície, certo? Nós temos o domínio parametrizado por U e V, ok? Nós temos aqui no domínio D, o domínio D em R2. Então, por exemplo, nós podemos ter essa situação onde D representa essa região em R2. Esse ponto, o 0, V0, está aqui no domínio da parametrização. Tudo bem? 0, V0. Consta nesse domínio. Essa aplicação G aplica domínio de R2 para R3.
Então, automaticamente eu tenho essa situação no espaço. Né? Eu tenho x, y e z em R3, e aqui eu vou esboçar essa superfície parametrizada por G. Aqui está a minha superfície S. Superfície S. Imagem B. Tudo bem? Via parametrização X. Bem, o que é que eu posso interpretar aqui? À medida que você, voltando, olhando para a parametrização G dessa superfície, você fixou o V0 e deixou o livre, você gerou uma curva alfa V0 em S. Tudo bem? Analogamente, quando você fixou o zero e deixou o V livre, você também gerou outra curva na superfície S. Então, essas curvas aparecem no esboço. Então, nós temos aqui o traço da curva na superfície S, aqui uma das curvas. Deixa eu escolher esse ponto aqui. E aqui está o meu ponto G, o zero, V0. Ok? É a imagem desse ponto por essa parametrização aqui na superfície. Tudo bem? Então, através daquele ponto, nós podemos exibir as derivadas, né? Os vetores que dão a direção dessas curvas, ou seja, os seus vetores tangentes estão posicionados aqui, em cima desse ponto, desse referencial. Tudo bem? Então eu tenho aqui minha reta L1, certo? Se eu consigo mostrar minha reta L1 e a minha reta, a outra reta L2. Essa é a imagem, ponto P, né? Esse é o nosso ponto P, imagem do 0 V0, tá bem? Esse é o ponto P. Essa outra reta representa a reta L2, tudo bem? Então, a gente vai supor, né, que esses vetores alfa' V0, alfa' U0 são vetores linearmente independentes. Tudo bem? São vetores não paralelos, vetores linearmente independentes. Então, os vetores DG1, DGD1, 0, V0 e DG, DV, o 0, V0 linearmente
independentes. Ok? O plano que passa por P. Né? O P é o G do 0 vezes 0. Né? Tudo bem? É um plano que passa por P. E é paralelo a esses vetores. E é paralelo a estes vetores, será chamado plano tangente a essa, a superfície S em T. Tudo bem? Então, plano tangente a essa em T. Ok. Só localizando, esboçando aqui os vetores, né? Na direção da reta L1, nós estamos posicionando o DGDU, certo? Então aqui, deixa como fique mais interessante para enxergar. Nessa direção, eu vou colocar, nós temos o DGDU, o 0 vezes 0. É o vetor diretor da reta L1. É o que dá a direção dessa reta. É esse vetor que vem da parametrização G, né? Ou seja, é o vetor tangente dessa coluna. A derivada alfa. O vetor DGDV, o segundo vetor, ele está posicionado na direção de L2. Tudo bem? Vou colocar ele aqui. GDV, o 0 V0. Então estão aí os dois vetores que de fato vão definir, né, o plano que a gente está considerando como plano tangente à superfície no ponto P. A referência é o ponto P. Certo? Aqueles são de fato os vetores que vão gerar, né, gerar esse plano passando por P. Vamos indicar esse plano. Eu vou fazer aqui alguns ajustes. Vou fazer alguns ajustes para o que acabamos de comentar. Então, indicaremos este plano, tudo bem? Esse plano será indicado por πg do 0 vezes 0. Ou seja, plano tangente à superfície S, tudo bem? Com relação a esse ponto P. Esse G é o G que vem da parametrização da superfície. Então ele está diretamente ligado à superfície e da parametrização. Se você tem a parametrização, você consegue exibir a equação desse plano. Um dos objetivos é exibir. Então, voltando aqui ao esboço, esse aqui é o π. Esse aqui é o πg, o 0 vezes 0. Certo? Bem, dando prosseguimento a esse. Outro detalhe, né? Não esquecendo que aqui, quando você faz
essa reta no domínio da parametrização, tudo bem? Observando que essa reta paralela a U no domínio da parametrização, você está deixando o V0 fixo e variando o U. Tudo bem? Deixando o V0 fixo e variando o U. Deixando o V0 fixo, variando o U. Da mesma forma, se no domínio da parametrização você faz isso aqui, ou seja, esse segmento no domínio representa que o 0 está fixo e o V está variando. O 0 está fixo e o V está variando. Então é justamente isso aqui que te dá o domínio, o intervalo, o domínio das parametrizações alfa V0 e alfa U0 que estão representadas aqui na superfície. Certo? Essas duas curvas, né? A de baixo é a minha curva alfa V0, né? E essa daqui, alfa U0, tudo bem? Então estão aí as duas curvas. Essa daqui, alfa V0, a outra, alfa U0. Tudo bem? Continuando, vamos obter agora o vetor que é calculado a partir dos vetores obtidos por derivação na parametrização da superfície. Então, o vetor NG U0 V0 dado por o primeiro vetor DGU DGDU U0 V0 vetorial, o segundo vetor DGU DGDV. Então eu estou calculando um vetor a partir desses dois vetores que eu obtive da parametrização. Então vamos lá. DGDU, DGDV. Esse novo vetor, representado por NG, o 0 V0, é o vetor que a gente vai chamar vetor normal ds em P. Vetor normal ds em P. Tudo bem? E só mais um detalhe, ele, ou seja, esse vetor, ele orienta uma outra reta também que vai aparecer naquele esboço, chamada reta normal. Tá? Então, esse vetor orienta a reta normal ds em P. Bem, então, como que a gente pode esboçar isso? Observe que aqui você tem um produto vetorial, certo? Representando esta orientação, né? DGDU, DGDV. Então, automaticamente, você tem aqui um terceiro vetor. Você vai ter aqui um terceiro vetor, tudo bem? Definido como produto vetorial daqueles dois vetores obtidos da parametrização. Então, fazendo um pequeno ajuste aqui, eu tenho aqui um terceiro vetor
nós estamos, né, representando por NG, certo? Esse vetor, como a gente acabou de comentar, ele também orienta a chamada reta normal, a S em P. Então tem mais um elemento naquele gráfico, né? Ou seja, esse vetor definido como um produto vetorial da direção da chamada reta normal, a superfície S no ponto P. Então aqui você tem automaticamente associado uma reta normal, certo? Reta normal à superfície, que é representada por L, referente à parametrização G da superfície. Tudo bem? Então esses são os elementos. Ou seja, em resumo, o que é que nós temos? Em resumo, o que é que acabamos de fazer? Nós definimos o plano π, G, do 0 em 0, com os pontos de R3, tais que X, com a parametrização o 0, V0, escalar o vetor normal. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Então a gente definiu o plano π. Nós definimos o plano π G 0V0 com um conjunto de pontos do R3 tais que X 0V0 escalar o vetor normal, isso tem que dar 0, certo? O vetor normal, isso tem que ser igual a 0. Tudo bem? Um plano associado à parametrização da superfície. E a reta normal, que foi denotada por LG, também o 0V0, é a reta formada por um conjunto de pontos do espaço, R3, tais que ela passa pelo ponto P, né? Ela passa pelo ponto P, e toma a direção do vetor NG, o parâmetro D, certo? Esse T real. Tudo bem, gente? Então, temos aí associado dois elementos, né? Bastante conhecidos, né? Reta e plano, elementos da geometria. Bem, então, onde que a gente pode encontrar um exemplo dessa situação? É trabalhando, por exemplo, com um gráfico com uma função de duas variáveis. Tá? Então, naturalmente, nós podemos utilizar esses conceitos a você enxergar a parametrização de um gráfico. Então, vou fazer aqui um exemplo. Então, por exemplo, você tem uma função de duas variáveis, dada por f, um domínio d, função real com duas variáveis. Tudo bem? O gráfico, né? ou seja,
gráfico de f, certo? Pode ser, né? Ou seja, é parametrizado, tudo bem? O gráfico de f. E parametrizado por, então, de exemplos anteriores, nós podemos parametrizar o gráfico dessa função através da seguinte regra, né? Os dois parâmetros são copiados na mesma ordem, vamos dizer aqui, o e v, e você põe a expressão da função na terceira componente. Né? Como aqui você tem duas variáveis, a função real de duas variáveis, a gente tem que essa parametrização ela está no espaço tridimensional. Então você observa que a gente volta para o caso que nós estávamos fazendo aqui. Né? Você tem um domínio em R2, você vai ter uma superfície aqui no R3, que é o gráfico de uma função de duas variáveis. Então, naturalmente, o que é que a gente pode tirar dessas conclusões? Que para você escrever tanto a reta normal quanto o plano tangente, você precisa derivar a parametrização dessa superfície. Então, naturalmente, aqui você precisa encontrar os vetores DG1, DGV e depois encontrar o vetor normal, certo? Então, naturalmente aqui, ou seja, neste caso, temos que o meu DG, nosso vetor DG/DU, não é? De uma forma geral, ele é dado por derivada parcial com relação a 1 em todas as suas componentes, certo? Então, 1, 0 e a parcial f em 1. Tudo bem? Essa é a derivação da tua parametrização do gráfico, né? Ou seja, aqui vale a pena reforçar que esse é o gráfico, né? Essa superfície é o gráfico da função. Tá? Então eu preciso desse vetor de forma análoga, eu preciso do vetor DG/DV. Tudo bem? Volta na parametrização, derivando aqui o 0, 1, F, dV. Bem, encontrei os dois vetores. Próximo passo, encontrar o produto vetorial do meu vetor normal. Certo? Então, para isso, vou apagar aqui um pouco. Bem, eu vou utilizar aqui logo o meu vetor NG, tudo bem? Que vai ser dado pelo produto vetorial dessas duas derivadas, né? Certo? Ou seja, esse é o vetor procurado e ele nos dá como resposta o vetor, tá? Não vou fazer os detalhes aqui, mas é um produto vetorial direto de menos dFU em UV menos dFdV em UV e 1. Essa é a expressão do vetor normal à superfície, neste caso dada pelo gráfico de uma função de duas variáveis. Certo? Bem, naturalmente decorre que, por exemplo, ou seja, em particular, se você fixar um ponto no domínio, ou seja,
se fixamos, por exemplo, um ponto U0, V0 no domínio D, né, da função, da parametrização, nós vamos obter o quê? Ou seja, se fixarmos isso, temos que o plano πg em U0, V0 é dado por conjunto de pontos do espaço, né, tais que isso aqui, né? Usando essa relação πg, conjunto do R, de pontos do R3 que vale essa relação igual a zero. Ou seja, esse produto escalar tem que ser zero. Bem, decore daqui que a expressão final vai ficar Z F, vamos aqui o 0V0, tá? Mas, e aí eu utilizo esse vetor, né? Ok? No produto escalar. Tenho que fazer esse cálculo aqui. Mas aí eu obtenho a seguinte expressão: df du o 0V0. Aí no caso aqui eu estou fazendo, observe aqui que você está fazendo a diferença entre as componentes, né? Então a componente x, né, com a da parametrização, tudo bem? Depois a componente y menos a componente da parametrização, e por último fica a componente z com a da parametrização, todas em o 0V0. Então você observa que essa componente é a última daquela diferença. Essa daqui vai ficar agregada a ao x, menos o zero, e a terceira, e a outra componente, que é a parcial em v, fica agregada à componente v, que no caso é y menos v0. Bem? Isso aí nos dá a equação do plano tangente a essa superfície, que em particular é o gráfico de uma função de duas variáveis. Tudo bem? Essa é a situação em questão. Bem, seguindo, nós vamos definir agora o que vem a ser a matriz jacobiana. Então, nós temos aí um dos objetivos, né, dessa aula foi interpretar geometricamente essas derivadas. Então você percebe que as derivadas te dão as equações de reta normal e plano tangente à superfície de um determinado ponto. Para isso, mais uma vez, você está diretamente associado à parametrização da superfície. Certo? Bem, definições. Seguindo com algumas definições. Definição. Uma função f de Rn para Rn, função vetorial, certo? Com funções coordenadas F1, F2, Fm. Suponha que existam as n derivadas parciais então dfi, né, parcialmente
deste J, tudo bem? Um aberto dele. Esse aberto está o domínio da função f. Então, eu estou supondo que existam as n derivadas parciais dessa função vetorial. Então, dado um x nesse domínio D, a matriz de ordem, M por N, dada com os seguintes termos, né? DFI, DXJ, em X. Esse I vem das funções coordenadas, então ele está variando de 1 até N, que é aqui no Rn, né? Então I vai de 1 a N, enquanto J sai do domínio D que está em Rn. Então o meu J está variando de 1 até N. Então esse procedimento de tomar as derivadas parciais de uma função vetorial e construir a matriz de ordem M por N é um procedimento que nós vamos utilizar para definir a matriz jacobiana da função. Certo? Então, um detalhe que está faltando aqui é que essa matriz, ela, suas colunas, ou seja, cujas colunas são os vetores df dxj em x, né? Então você constrói a matriz a partir de colunas, ou seja, são os vetores, né? Você vai obtendo com as derivações da função em relação à sua variável xj. E essa matriz é chamada matriz jacobiana de f em x, certo? E é denotada por JF em x, certo? Então, acabamos de definir o que vem a ser a matriz jacobiana da função f em x. X é um ponto que está no domínio da função f, bem? Faz a linha R1. Então, naturalmente, você pode escrever essa matriz com a seguinte característica, né? Cada coluna são os vetores oriundos das derivadas parciais da função com relação a xj. Então, os vetores são as colunas, né? Então, por exemplo, na primeira coluna, você tem as parciais da função, por exemplo, com relação a x1. Então, você vem aqui df1 dx1, df2, ou seja, primeira função coordenada dx1, segunda função coordenada dx1, terceira função coordenada dx1. E você vai varrendo todas as possibilidades, né? Até a sua última função coordenada, que é a enésima, porque o meu j, o meu i está variando até n. Então eu vou até a última componente. Então montei
a minha primeira coluna da matriz. É um vetor df, dx, j. E vou repetindo o procedimento com todas as variáveis que eu tenho na minha função. Então, por exemplo, aqui eu começo com df1, dx2. E vou mantendo todas as componentes a mesma derivação. Então, df2, dx2, até minha última componente, ms, também em dx2. Repito esse procedimento, vou seguindo com essas colunas até minha última possibilidade, que é a nésima variável. Então, df1 dxn, porque eu estou com x em Rn, tudo bem? df2 dxn, df del f del m dx, tudo bem? Essa é a minha matriz M por N, chamada matriz jacobiana. Claro, consequência direta. Se você tiver um caso, pode acontecer nós termos o N ser igual ao N, bem? Ou seja, caso particular, quando nós temos M igual a N, ou seja, número de linhas igual ao número de colunas, certo? O determinante det JF seria expresso por as derivadas das funções coordenadas, que são n, né? No caso eu estou fazendo n igual a n, então n, pelas variáveis x1, xn, certo? Em x, né? Em x é chamado, esse determinante é chamado jacobiano, ou seja, determinante jacobiano de f em x. Bem, a curiosidade desse determinante em particular, vocês vão encontrar, é usual, muito utilizado quando se trabalha com integração nos espaços euclidianos. Daí, em algum momento, é necessário você fazer mudança de coordenadas. É nesse momento que aparece o determinante jacobiano nessa mudança de variáveis. Por exemplo, ele é útil nesse momento, quando você trata com mudança de variáveis na teoria de integração. Certo? É usual fazer o uso desse determinante. Tudo bem? Bem, como também nas aplicações diferenciadas. Né? Nos tópicos desse curso, vocês vão trabalhar as aplicações diferenciadas. E, novamente, a matriz jacobiana é um elemento fundamental nesse estudo. Né? Certo? Bem, uns exemplos sobre sobre a matriz jacobiana, por exemplo. Vamos lá. Se você tiver uma aplicação dada por G, R3 e R2, certo? Como que você constrói a matriz jacobiana da aplicação G? Bem? G dada por x2, y2 e z2, x, y. Tudo bem? Então, como que podemos obter essa derivada, essa matriz jacobiana associada
associada à função G. Então, eu preciso calcular as derivadas da função G com relação às variáveis, né? Então, naturalmente, aí eu tenho derivada G com relação a x, certo? Seria 2x e yz na segunda componente, né? A parcial G com relação a y, tudo bem? Seria 2y e xz. E por último, a parcial G com relação a z. Certo? Aí eu tenho 2z xy. Então, de acordo com a definição, as colunas dessa tal matriz são esses vetores. Tudo bem? As colunas dessa matriz são os vetores que eu encontrei. Então, a matriz jacobiana da função G, que logo J, G, num ponto x aí qualquer, né? X, y, z, é dado como 2x, y, z, tudo bem? O primeiro vetor, né? Primeira coluna, 2y, xz e 2z, xy. Bem, daqui você já pode observar que essa matriz tem 2 linhas e 3 colunas. Não? Ou seja, você pode observar a configuração dessa aplicação. Né? Ela aplica E em 3 para E em 2. A sua jacobiana é 2 por 3. Ok? Essa é a matriz jacobiana dessa função. Tem outro exemplo aqui. Por exemplo, se você considerar a função f dada da seguinte forma: r cosseno e r seno, tudo bem? E se r e θ estão em R2, certo? Bem, essas são as chamadas coordenadas polares, certo? São utilizadas, por exemplo, quando você trabalha em regiões circulares e você precisa de uma mudança, é necessária uma mudança de variável para que você efetue alguns cálculos integrais. Então, por exemplo, quem seria a matriz jacobiana associada a essa função? Então, naturalmente, você tem aqui uma seguinte, é importante a gente observar que essas duas componentes dessa função nada mais são do que uma x de r θ e uma y de r θ, certo? Então, naturalmente, o que é que eu tenho aqui? x de r θ é de cosseno, y de r θ é seno de θ. Tudo bem? Então, quando eu for obter as derivadas, eu vou fazer as derivadas das componentes, né? Certo? Então, por exemplo, eu vou ter que encontrar a parcial f com relação a r. Não é isso?
parcial de F com relação a R. Então, o que é que eu faço? Venho na componente, vou derivar a componente F1, vamos dizer, né? Que seria a minha X, né? Essa aqui está funcionando como uma F1. Essa está funcionando como a minha F2. São essas funções coordenadas que estão aqui na definição da matriz jacobiana. F1 é X, F2 é Y. Então, eu vou precisar obter as derivadas dessas componentes com relação às variáveis. Então, o meu R é o X1, né? O meu X1 e o θ é o meu X2. Né? Então, naturalmente, aqui eu faço dx dr, dy dr. Né? Tudo bem? Então, derivando x com relação a R, eu tenho cosseno. Tudo bem? Derivando y com relação a R, eu tenho seno. Certo? Agora eu vou para a segunda parcial. Né? Preciso calcular a minha parcial F com relação a θ no ponto Rθ qualquer. Da mesma forma, eu vou nas funções coordenadas e derivo com relação à variável. Então eu tenho que encontrar dx dθ. Né? Aqui está sendo um pouco esquecido, mas eu estou me referindo a um ponto, certo? Aqui eu estou me referindo a um Rθ, certo? Da mesma forma aqui, né? Que é Rθ, dy dθ, Rθ, certo? E eu obtenho quem? Obtenho as derivadas menos R seno menos R seno R cosseno. Tudo bem? Então, como que posso escrever essa matriz jacobiana das coordenadas polares, digamos? Ou seja, eu tenho naturalmente aqui a JF e Rθ. Bem, duas componentes e duas componentes, né? Ou seja, R2 e R2. Então eu vou ter uma matriz quadrada, tudo bem? Uma matriz quadrada. É o caso que eu observei quando M é igual a N. Eu posso, por exemplo, encontrar o jacobiano, o determinante jacobiano. Certo? Então essa matriz vai ser escrita da forma cosseno seno, né? Primeira coluna, e depois menos R seno, a segunda coluna. Certo? Lembra que os vetores são as colunas. Definição do jacobiano. Né? Então, primeira e segunda. Menos R seno. R cosseno. Tudo bem? E, claro, como eu observei, M é igual a N, nesse caso, do A2. Certo? Então, eu posso calcular ainda o determinante jacobiano dessa matriz. Tudo bem? E daí, respeitando aqui a notação, eu tenho que essa notação aqui, tá? Determinante jacobiano del x, y, del r, certo? Que é o chamado determinante j, f, r, θ. Calculando aqui, você encontra pela identidade trigonométrica que isso aqui vai dar r. Tudo bom? Está claro que esse determinante aqui dá tudo bem?
que é exatamente o termo utilizado na mudança de coordenadas, quando a gente está trabalhando com integração nos espaços euclidianos. Tá? Bem, naturalmente, nós temos aqui outros exemplos de mudança de coordenadas. Tá? Essa aqui, a que eu utilizei foi a coordenadas polares. Okay? Então, dando prosseguimento, eu vou fazer a definição de derivada direcional. Tudo bem? Bom. Próximo tópico, derivadas direcionais. Então, como nós vimos em alguns casos aqui na aula de hoje, nós vamos partir novamente da definição de derivada parcial, certo? Ou seja, de fato, né? Para uma dada função f certo? As variações relativas, o que nós fizemos? Utilizamos a definição de f de xj no ponto x0. Né? Isso já foi definido como quociente dado um limite, quando é dado um acréscimo de j, f de x0 sobre t. Certo? Esse j está variando de 1 até n. Certo? Essas são as chamadas, né, foram as quais foram denominadas derivadas parciais. Tudo bem? Derivadas parciais de f de x0. Okay? Isso aqui foi já definido em outra oportunidade. Tudo bem? A gente parte agora para generalizar essa ideia. Ou seja, os acréscimos, né? Esses acréscimos que são estabelecidos aqui vão ser orientados por um vetor unitário qualquer, não necessariamente os vetores canônicos dados por EJ, E1, E2, não sei o que, tá? Certo? Então, naturalmente, a definição que eu vou deixar aqui para continuidade do curso é a definição dessa generalização, ou seja, se você não necessariamente der um acréscimo com esse vetor, que é unitário, mas com um vetor unitário qualquer, como que a gente pode trabalhar esse novo quociente, né? Ou seja, que definição nos dá isso aqui? Que conceito nos dá à medida que a gente altera esse acréscimo por outro vetor unitário qualquer? Então, a definição nos diz o seguinte, vamos lá, definição: sejam f uma função vetorial e x0 um ponto
Tudo bem? Um vetor em Rn, que o domínio da função é um vetor unitário. Então, a gente exige que esse vetor seja unitário em Rn, certo? A derivada direcional de f em x0 e na direção desse vetor u, certo? E na direção u é o vetor. Então, como que nós podemos definir, né? Então, é o f del u. Ou seja, agora não estou considerando exatamente essa direção de j em x0. Isso é um quociente, um limite, né? Novamente, é um quociente, então você vai tomar um limite quando o acréscimo for a zero, de modo semelhante, só que agora a expressão do quociente é x0 du, certo? Menos fx0 sobre t. Sobre t. Caso esse limite exista. Claro. Caso esse limite exista. Então, isso é o que a gente chama de derivada direcional de f em x0 na direção do vetor u. Na direção desse vetor u. Certo? Então, agora foi generalizado a questão da direção nesse acréscimo que você faz na variável x aqui no seu domínio, né? No caso, no seu domínio dele, né? Então, nos próximos encontros, a continuidade vai ser encontrar uma interpretação geométrica, como nós fizemos para as derivadas parciais, para esse tipo de derivada. Ou seja, a partir dessa definição, como que a gente pode interpretar isso geometricamente, tá? E encontrar, por exemplo, a taxa máxima de variação dessa derivada. Qual é o valor máximo que ela atinge.